apresentação do Adriano Huseler, né? A área de conhecimento é eletrônica de potência e acionamento elétrico. Ele é bolsista CNPq. Iniciou seu doutorado no mês 6 de 2011. Concluiu o seu mestrado aqui na Universidade Federal em 2011. Esta defesa é a de número 13 deste ano corrente. E do curso é a de 416. A sua prova de proficiência ele já está aprovado. Presente data do grupo 10, horário 14 horas, então, neste auditório do curso de Engenharia Elétrica. A portaria que instituiu a banca e esta defesa é de número 5 do programa. E o coordenador, então, desse programa resolve designar o professor Ivo Barbio, orientador, o professor José Renes, na Universidade Federal de Santa Maria, no membro externo, o professor Samir Hamad Musa, dessa Universidade Federal, o professor Teres Brunelli Lazari, também dessa Universidade Federal, o engenheiro Guilherme Baltric, pós-doutorado na Universidade Federal também, e como suplente o professor Roberto Francisco Coelho, também da Universidade Federal, e como moderador, eu, o professor Cláudio Torquetti, do Instituto Federal aqui em Florianópolis e também esses alunos aqui da Universidade Federal, os professores aqui. Então, para a presidência e o moderador, constituírem a comissão examinadora do exame de qualificação do aluno Adriano Huseler, cujo trabalho está aí na apresentação, inversor modular baseado na conexão série para o acionamento de motores com enrolamento em aberto. Ali está multinível, depois a gente... Não está ali multinível? Depois a gente altera para constar isso também. Então nós daremos início, começando então pela apresentação do Adriano, que já conhece o procedimento, né? Aproximadamente 30 minutos fazer a sua apresentação. Então, 30 minutos? Isso, 50. Vai ficar entre 30 e 40, eu espero. Isso, perfeito. Então fique à vontade, a gente deseja sucesso. Obrigado, muito obrigado. E obrigado a desejar. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, e em especial a banca. O título do trabalho é Inversor Multinível Modular baseado na conexão série para acionamento de motores com enrolamentos em aberto. Isto é um exame de qualificação, meu nome é Adriano Huseler, sob orientação do professor Ivo Barbio. O foco do trabalho, então, é o estudo de um inversor modular para acionamento de motores elétricos de média tensão e altas potências, com uso de semicondutores de baixa tensão e alta frequência de comutação. Alguns requisitos são buscados, entre eles realização modular, pois em topologias multiníveis isso é muito atraente, uma vez que pode-se variar a aplicação em termos de potência e tensão, apenas associando mais ou menos módulos, né? Forma de onda multinível, a derivada de tensão é reduzida, componentes, disponibilidade dos componentes, redundância e retorno do investimento. Aqui eu apresento então um exemplo de aplicação. No nosso trabalho não foi focado a aplicação, mas aqui eu apresento em termos de contextualizar e tornar o entendimento mais amigável. Vamos então supor que queremos acionar um compressor numa plataforma offshore. Dependendo da distância, torna-se interessante o uso de transmissão em HVDC. Esta figura aqui é retirada deste artigo aqui, na qual ele apresenta uma proposta para acionamento de motor em plataforma. Então aqui a gente pode observar alguns aspectos que levam à busca de uma solução que é representada nesse trabalho. Uma delas é uma elevada tensão de entrada, então a associação de módulos se torna possível a utilização de semicondutores de baixa tensão, né? Dividimos a tensão elevada aqui em vários módulos. Multinível, por causa que temos um motor, então derivadas de tensão são beneficiadas, além dos outros fatores já apresentados, como redundância e disponibilidade dos componentes, o que torna a aplicação mais atraente. Feito isso, eu apresento como está dividido o trabalho. Temos uma introdução geral, na qual apresento-se alguns conversores, os mais comumente usados em acionamento elétrico.
alguns artigos relacionados ao trabalho, a apresentação da topologia e um cronograma de atividades. Feito esta etapa inicial, passa-se então para o estudo de uma versão simplificada da versão trifásica, uma versão monofásica com o uso de 3 módulos, né? Ou 3 inversores. Apresenta-se então a modulação utilizada, análise em regime permanente, estratégia de controle e simulações. Feito isso, estamos aptos para a implementação em laboratório e verificação então da nossa teoria. Segue-se com a apresentação de trabalhos futuros e uma conclusão geral. Dentre as topologias mais utilizadas tem-se o VSI, na qual associam-se IGBTs em série para então poder operar com tensões elevadas. Uma das desvantagens é o DV/DT dessa topologia, que não é multinível. Resolve-se com o uso do NPC. O problema do NPC está no equilíbrio da tensão dos capacitores e no número de diodos. Tem-se também o inversor capacitor flutuante. Essa topologia, se eu não me engano, apenas uma empresa trabalha com ela, com uma versão de 4 níveis. E segue-se aqui então para a topologia. Essas duas aqui são então as topologias mais utilizadas. Essa aqui é a associação em cascata ponte H. Observa-se que dentre as outras, essa aqui é que apresenta modularidades. Você pode variar o número desses níveis e adequar diferentes níveis de tensão, tornando algo muito atrativo para a indústria. Outra topologia mais recente é o MMC. A Siemens usa ele para transmissão em HVDC, com o nome de HVDC Plus. Já tem empresas utilizando para acionamento de motores. Ela foi proposta pelo Marquardt, tem uma foto dele aqui. Dentre as topologias, dentro dos submódulos que podem ser utilizados, esse aqui, o meia ponte, é o mais comum. Segue-se então para uma outra linha de pesquisa que o próprio Marquardt está liderando, que é o uso do que ele chama de modular High Frequency Converter. Essa topologia apresenta um outro conceito interessante, que é o uso de motores com múltiplos enrolamentos. Ou seja, cada fase ele apresenta múltiplos enrolamentos. Isso aqui já torna então, já mostra um caminho que a gente vai seguir no nosso trabalho, né? Aqui tem um desenho, uma fotografia dos submódulos que ele utiliza. O artigo é bem recente, é de junho desse ano, não está nem no documento da qualificação. E mostrando que a tendência atual segue essa linha, modulares, multiníveis, motores com enrolamentos em aberto. Então é uma área que agora está bem aquecida. Seguindo então para um caso particular, que já é um pouco mais antigo, no qual utilizam-se, esse é o caso no qual teríamos apenas um enrolamento em aberto por fase. Esse é um artigo que eu encontrei, na qual ele é alimentado por apenas uma fonte. Os mais antigos utilizam 2 fontes. Nós queremos usar apenas uma fonte, né? Aqui está o artigo. Seguindo então o caso de que, por exemplo, queiramos utilizar uma tensão mais elevada aqui, podemos fazer uma associação, né, de módulos. Essa topologia foi apenas apresentada nesse trabalho do Rodrigo da Silva, que fez mestrado aqui no INEP. Ele estudou uma variação dessa topologia, apenas apresentou, mas a gente segue aqui como um guia para o nosso trabalho. Um outro artigo interessante, que utiliza também o conceito de motorzinho com enrolamento em aberto. Aqui ele cita e nomeia como motor modular. Eu não sei se é um nome comum para esse tipo de motor, mas ele é apresentado nesse artigo. Cada inversor é alimentado de forma isolada. Se fizermos uma modificação, temos algo talvez mais interessante, algo que buscamos nesse trabalho, né? Na qual tem-se então apenas uma fonte de tensão elevada alimentando então o nosso motor. Aqui então fica um link claro com aquela aplicação que apresentei no início, no qual poderíamos então ter no continente essa parte e na plataforma offshore essa outra parte aqui
tendo o HVDC aqui no meio. Essa topologia aqui foi feita apenas com uma modificação dessa, essa não encontrei essa topologia na literatura. Seguindo, então, eu apresento uma classificação dentre todas as topologias utilizadas para acionamento. Então, conversão direta e conversão indireta. Como queremos tensão modular, buscamos aqui fonte de tensão, conversão indireta. Estruturas modulares, fonte única, como no caso motor modular, de enrolamentos em abertos. Fazemos aqui a nossa ramificação. O MHF que eu apresentei antes, ele não possui capacitores no barramento CC. Algumas aplicações isso é interessante, outras não. Mas no caso de uma rede HVDC, isso pode ser interessante, uma vez que, em caso de falha, o sistema vai fornecer uma alta capacidade de corrente, ou seja, o sistema de proteção vai atuar de forma adequada por causa desse sistema por causa da corrente fornecida. Então, optou-se então pelo capacitores do barramento CC. A conexão em série é utilizada para então dividir a nossa tensão de entrada elevada. Pode-se aqui utilizar então a associação de módulos trifásicos ou monofásicos. Optou-se pela utilização de módulos monofásicos, no caso a ponte completa é utilizada. E aqui a gente apresenta então a estrutura que é estudada nesse trabalho. Aqui ela é para o caso particular de 3 inversores por fase, mas pode ser N, dependendo da aplicação, dependendo das potências. Aqui temos o nosso motor de múltiplos enrolamentos e essa topologia então ela apresenta as características buscadas, né? Temos a associação de módulos monofásicos de baixa tensão conectados em série, fonte de tensão única na entrada e múltiplos enrolamentos. Observando também que temos o nosso multinível, pode ser obtido, né? Como eu vou mostrar depois, vou detalhar depois, mas consegue também se ter um baixo DVDT por causa do multinível atingido aqui Apresento agora então o cronograma. Estamos exatamente aqui no meio do doutorado, nosso exame de qualificação. Esses estágios aqui vão ficar claros depois, mas trabalhos futuros, então temos redação de artigos do trabalho já realizado. Então o início do estudo da versão trifásica, especificação, projeto, montagem e experimentação do protótipo trifásico, redação de artigos e aqui então temos a nossa redação final. Seguindo então o segundo estágio do nosso trabalho, que é o estudo então de uma versão simplificada da nossa topologia, uma vez que acho que fica clara a complexidade da estrutura. Então, uma forma de abordar e resolver o nosso problema é a simplificação de certas partes. Isso se faz com uma topologia monofásica, na qual tem-se um motor trifásico de múltiplos enrolamentos, substitui-se ele por um transformador monofásico de múltiplos enrolamentos e obtém-se então uma versão monofásica dessa topologia, na qual observa-se a associação em série de topologias de inversores, né? Aqui tem-se, por exemplo, N primários e tem-se o secundário, na qual é associado a carga. Cada inversor opera com 3 níveis. O defasamento apropriado dos sinais portadores e o sincronismo também permite então a obtenção de uma tensão multinível na saída. O próximo ponto para resolver o nosso problema é o estudo do transformador. Tem-se o modelo T, Pi e o de cantilever, são os modelos para os transformadores monofásicos de 2 enrolamentos. Este artigo do Erickson apresenta uma versão estendida do modelo de cantilever. Outra coisa interessante deste trabalho aqui, que ele apresenta uma metodologia bem prática de obtenção dos parâmetros em laboratório, que tornou atrativo o uso deste modelo. E aqui temos então a inclusão deste modelo aos inversores. Os inversores que podem ser os módulos, né, associados ou submódulos. Aqui temos uma carga simbólica LRC. Se redesenharmos essa figura, considerando que aqui temos tensões controladas na saída, né, pelos módulos, tem-se então um desenho que nos leva
uma análise talvez do fluxo potência, um desenho que é comum ao pessoal que faz análise do fluxo potência. E aí a gente fica pronto para quê? Para decidir o que é interessante agora estudar nessa topologia, quais os caminhos que iremos seguir a partir desse desenho aqui, desses desenhos. Dentre eles podemos citar então a distribuição entre os modos da potência exigida pela carga, como é que a potência ativa, reativa e aparente se distribui, dependendo então de variações paramétricas, né? Outro é a tensão do controle da tensão de saída, no motor, no caso final, aqui nessa carga. Como é que será então feito o equilíbrio, ou se será necessário o equilíbrio das tensões em cada um dos módulos, né? Em cada um dos inversores, uma vez que todos estão associados em série. Talvez haja algum mecanismo que coloque mais tensão em um do que em outro. Então, isso não é interessante, uma vez que queremos que a distribuição de potência e desgaste seja uniforme, né? Como é que será feita a comunicação desses inversores, se será preciso comunicação ou não, e como é que vai ser obtido então a tensão multinível na carga. Seguimos então para o estudo então da distribuição de potência. Aqui tem um caso particular de duas barras e uma impedância dividindo essas duas barras, conectando as duas barras. Nesse trabalho até então desconsiderou-se as resistências. Vamos apenas considerar que as indutâncias aqui são suficientes para estudar então o comportamento. Tem-se então a equação da troca de potência ativa entre duas barras. Se estas duas barras representam dois inversores, é interessante que não haja troca de potência ativa entre eles. Essa condição é atendida igualando os ângulos, ou seja, não há diferença de ângulo do sinal modulante entre os inversores. Então já temos aqui um caminho do que a gente tem que fazer na nossa topologia, na nossa estrutura. Para a potência reativa, tem-se que as tensões devem ser de mesma amplitude para que não haja troca de potência reativa entre os inversores. Esta condição é apenas válida caso não exista resistência, né? Tendo resistência, a tensão influencia na troca de potência ativa. Isso tudo foi deixado de lado por enquanto, né? Segue-se então para um detalhamento do fluxo potência em 60 Hz, considerando o ângulo nulo. Então as barras aqui são todas inicializadas com ângulo nulo, estão todas em fase. Isso de certa forma simplifica o nosso sistema de equações. Aqui observa-se que as resistências são desconsideradas. Devido a essa simplificação, devido a esse caso particular, a gente pode obter as formas analíticas, né, as equações analíticas, diferentemente do fluxo potência, no qual usam-se algoritmos numéricos. Obtém-se então o valor dos ângulos e as equações que calculam então a distribuição de potência das barras. Então, potência ativa em cada barra e potência reativa em cada barra. Eu sei que ficou um pouco confuso talvez os índices H e K no trabalho. H se refere ao índice da barra, né? Barra 1, 2, 3, 4. Esse é o H, e K se refere ao índice do inversor, né? O número de módulos associados. Então temos K módulos e H barras no nosso sistema. Partindo então para o estudo do controle da tensão na carga, é necessário fazer algumas simplificações. Uma delas é que a troca, por exemplo, que não haja troca de potência entre os inversores, ou seja, podemos retirar as indutâncias que conectam esses inversores. Supondo que a tensão seja igual entre eles, a tensão gerada na saída de cada inversor é igual, ou seja, o sistema é muito equilibrado, está equilibrado o sistema, as indutâncias estão equilibradas, pode-se então gerar esse circuito, esse sistema, na qual a indutância equivalente é a associação em paralelo dessas indutâncias, e a tensão é representada por essa equação, e assim obtém-se então o nosso circuito para obtenção do modelo da planta de controle da tensão nesta barra aqui, que é apresentado agora, aqui, incluindo a indutância magnetizante, que está aqui, indutância magnetizante. Esse modelo ele é verificado com o uso do software PSIM, no ACSweep. Então, é um plot um sobrepondo o outro. Assim a gente praticamente encerra essa parte de, aqui agora é só um controle no MATLAB,
projeto lá no MATLAB. Parte-se então para a tensão, o controle da tensão nesses capacitores, como é que a gente vai trabalhar com eles. Considere-se então que cada inversor processa potência ativa e reativa, e também que a potência ativa processada está diretamente ligada ao nível da tensão nesses capacitores, uma vez que a corrente é comum a todos. Então faz essa associação e obtém-se então um outro circuito na qual a potência ativa processada por cada inversor é representada por uma resistência equivalente. As resistências elas podem sofrer alterações dependendo dos parâmetros de cada inversor ou dos enrolamentos conectados a cada inversor. Então pode ter diferenças paramétricas e então o valor dessas resistências pode ser diferente. E assim a forma de equilibrar a resistência equivalente, ou seja, se a resistência, a associação desses dois resistores for equivalente em cada um dos módulos, teremos então o equilíbrio das tensões no barramento desses capacitores. Assim, tem-se um índice de modulação médio que é gerado pela malha de controle da tensão na saída. Esse índice então ele é ponderado para cada um dos inversores de forma então a equilibrar a tensão e de forma a tornar essa resistência igualitária entre cada um desses inversores. Segue-se então para a obtenção do modelo da função de transferência para o controle da tensão do capacitor. A fonte de entrada é substituída por uma fonte de corrente e o modelo é obtido para este caso aqui, na qual a resistência equivalente média foi apresentado anteriormente nas equações. Pode-se também fazer um modelo considerando a resistência série do capacitor, que de certa forma inclui outra dinâmica, a qual é apresentada aqui. Assim tem-se a nossa malha de controle da tensão na carga, tem-se então a malha para o controle da tensão dos capacitores e tem-se então a associação dessas duas malhas. Esta malha aqui, ela não precisa ser executada em cada um dos inversores, ela precisa ser executada apenas por um microcontrolador principal, no caso aqui a gente chama de microcontrolador mestre, e esta malha aqui do controle da tensão de cada um dos capacitores é executada em cada um dos inversores, e aqui chamamos de escravo, ou que está em cada submódulo. Então, tem que se pensar aqui no modo de comunicar isso. Algumas simulações são realizadas considerando esses parâmetros. Uma delas é a verificação do comportamento da malha de controle da tensão dos capacitores. Atinge o seu equilíbrio com valores de ponderações diferentes para parâmetros desequilibrados. A mesma coisa é feita considerando as tensões nos capacitores e a potência ativa em cada um dos módulos, os inversores. Aqui a gente tem o caso que a potência reativa não pode ser controlada. A gente vai ter que ter um grau de liberdade aqui para o sistema. Optou-se em controlar a potência ativa e a tensão, né? Um está vinculado ao outro, como mostrei antes. Talvez em algumas aplicações, em algumas variações paramétricas, seja interessante controlar a potência reativa ou aparente. Aqui considerou-se apenas a potência ativa. Finalizando aqui então as simulações e a nossa parte teórica. Parte-se então para a parte experimental. Aqui em cima eu apresento uma fotografia do motor que já está no INEP. Então já tem-se um motor de múltiplos enrolamentos disponível para o nosso trabalho. A implementação é ainda da versão monofásica. Esse aqui, sistema então implementado. Alguns valores que foram escolhidos 1.200 de tensão de entrada, 220 na tensão na carga, 2 kW de potência ativa processada por cada um dos inversores e 20 kHz de frequência de comutação. Aqui tem um desenho que ilustra a topologia, o sistema que foi implementado. Essa parte aqui é um retificador de 18 pulsos delta zigue-zague que foi necessário, pois essa tensão aqui é difícil obtenção em laboratório. Fontes de 10 kW com essa tensão de entrada não são muito comuns, não são baratas. Então a solução interessante é o uso desse retificador de 18 pulsos que tem, agora ele tem uma certa dinâmica,
que ele repassa para o sistema. Então a tensão ela aqui tem certas ondulações, e isso talvez seja um problema, vamos supor que não. Aqui, então, os módulos que foram adquiridos, os módulos são da Supplier, 4,5 kVA cada um. Transformador, essa é uma figura ilustrativa, ele é muito parecido com isso aqui. Esse transformador ele possui 2 enrolamentos em cada uma das pernas e implementa ali. Seguinte passo seria então qual controlador utilizar. Optou-se por utilizar esse da microchip, é um DSPIC, ele tem alguns fatores que são atrativos para implementação em laboratório. Um deles é a pinagem DIP, o que facilita na fresa ali para montagem. Alguns outros fatores são a capacidade de processamento deles, 70 milhões de instruções por minuto, é uma capacidade relativamente considerável para esse tipo de microcontrolador. Outra coisa interessante é o módulo PWM, que ele possui alguns atributos importantes para o nosso trabalho. E CAN. A CAN foi uma alternativa que arbitrou-se, por exemplo, na qual a gente tentou então fazer a comunicação. Talvez tenha outras comunicações que sejam mais interessantes. A princípio utilizou-se a CAN pela robustez e também por se considerar que ela é uma velocidade considerável para a aplicação, suficiente para a aplicação. Outro parâmetro interessante do uso desse microcontrolador está no software de programação, que é o MPLAB. Aqui temos a interface dele. É fornecido gratuitamente pela Microchip. Segue-se então para um detalhamento do nosso sistema de comunicação estabelecido. Tem-se aqui então o microcontrolador principal, o microcontrolador mestre, que manda um sinal de sincronismo. O próprio módulo PWM ele manda um pulso de sincronismo, que é recebido por cada um dos DSPICs secundários, vamos dizer assim, sincronizando então as nossas portadoras. Isso é importante para quê? Para ter multinível na saída. Outra coisa interessante aqui é o nosso barramento CAN. Então aqui a gente pode enviar várias informações. Aqui eu apresento como é que é estruturado um pacote CAN. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero apresentar aqui é a possibilidade de usar um identificador, ou seja, cada um desses microcontroladores tem um endereço. E isso torna o nosso sistema relativamente inteligente e talvez robusto. Ou seja, esse cara deu problema, ele pode comunicar aos outros que deu problema, e o mestre, por exemplo, pode decidir o que fazer caso ele dê problema. Isso aumenta a robustez do nosso sistema, a inteligência do nosso sistema. E aqui agora a gente já vem para a nossa... esse aqui é a nossa figura das portadoras. Aqui a gente parte então para a nossa primeira forma de onda experimental, mostrando então um pacote sendo comunicado, ou seja, a comunicação CAN está funcionando. O mestre manda então um pacote, o escravo responde dizendo que recebeu, o DSPIC secundário, né? Aqui tem o nosso pulso de sincronismo, gerado na saída do módulo PWM. E aqui temos o pulso PWM de 3 inversores, o principal, né? Mostrando que eles estão em sincronismo e defasados adequadamente. Seguindo, uma preocupação é como desligar esse sistema em caso de problema. A bancada a gente fica meio preocupado com isso. No caso aqui, atingiu certo nível, por exemplo, no mestre, no escravo, ele atingiu certo nível e percebeu que tem algum problema. Pode ser uma tensão elevada, pode ser qualquer coisa. Ele envia um pacote para o mestre, no qual decide, opa, deu problema, o que vamos fazer? Fazer o quê? Desligar todos aí. Podemos ter várias outras soluções aqui, por exemplo, podemos tirar ele de operação enquanto os outros assumem. Por simplificação, a gente simplesmente desliga e aí a gente vê o que aconteceu. O tempo médio é de 400 microsegundos dessa operação, o que eu considero como sendo relativamente rápido ou apropriado para o caso ali. Segue-se então para uma medição dos parâmetros do transformador. Segue-se então a metodologia apresentada nesse artigo. Ensaios a vazio e em curto são realizadas. Relação de transformação e indutâncias próprias são obtidas aqui. Aqui se obtém as indutâncias de dispersão.
as quais são apresentadas nesta tabela. Valores relativamente altos, né, de dispersão aqui, 1 mili de dispersão. Parte-se então para uma outra figura experimental muito relevante, comprovando então o adequado funcionamento dos módulos do sistema. O defasamento em alta frequência está funcionando. 3 níveis na saída de cada um dos inversores, essa seria a tensão na carga. Essa forma de onda é obtida pelo canal matemático, ou seja, são somadas essas 3 formas de onda e obtém-se aquela ali. Se medirmos a tensão no secundário do nosso transformador, tem-se algo desse tipo, que é um pouco diferente da que se espera, obtida no canal matemático. Por que está acontecendo isso? Se fizermos uma aproximação da forma de onda apresentada anteriormente, da saída da tensão em cada um dos inversores, observe-se que apenas um dos inversores sensibiliza em alta frequência o secundário. Percebe-se também que isso se deve a fatores construtivos do nosso transformador. Como a nossa preocupação é com o motor, ou talvez depois com um transformador trifásico, o qual espera-se que isso não ocorra, não é considerado como um problema. Ele é deixado de lado, isso aí, e segue-se o barco. Agora sim, aqui temos um problema que encontramos. É a observação das correntes na saída de cada um dos inversores. Se compararmos com a corrente na carga, não sei se dá para ver aqui por causa do notebook, mas tem-se que valores RMS estão da ordem de 20 amperes na saída de cada um dos inversores, enquanto que na carga tem-se apenas 3 amperes de valor eficaz de corrente. Isso realmente é um problema e deve ser investigado. E o que causa isso? Uma forma de investigar isso é fazendo análise no espectro da frequência, e aí já fica claro o que está acontecendo. Observe-se que a amplitude em 40 kHz é relativamente alta, e enquanto que em 60 Hz me gera aqueles 3 amperes lá. Aqui me gera praticamente os 20 lá. Como resolver esse problema? Aqui fica meio que claro que isso advém da modulação, da estratégia de modulação utilizada, né? do nosso PWM lá. Então pode-se mudar a estratégia de modulação, ou pode-se incluir aqui indutâncias de filtragem na saída de cada um dos inversores. Optou-se por essa solução. 1 mili foi utilizado por disponibilidade no laboratório. Foi, digamos, um chute inicial para ver se resolvia o problema. O nosso sistema de barras, então, ele fica alterado, né? Aqui temos a indutância, então são adicionadas mais 3 barras. O nosso equacionamento prévio pode ser praticamente deixado de lado. Aqui, então, uma solução analítica do sistema talvez não seja tão atrativa. Seja mais atrativo, então, utilizar nossas ferramentas de fluxo de potência com algoritmos numéricos. E aí temos a comprovação de que o negócio funciona. Tem-se aqui da ordem de 10 amperes na saída de cada um dos inversores e 30 amperes na carga. Ou seja, resolvemos o nosso problema. Tem-se aqui as nossas tensões, novamente o matemático, né? Essas outras tensões são as medidas diretamente, e a nossa tensão na carga. Esse sistema está em potência nominal, ou seja, 1.200 na entrada, 220 na carga e 2 kW por inversor. Pode-se também fazer uma análise lá no espectro harmônico. Observa-se que aqui limpamos então o nosso problema. Fazendo uma comparação das medições, então, das tensões, essas medições são em malha aberta. Medições das tensões nos capacitores de entrada, tensões de saída de cada inversor, correntes na entrada dos inversores, aqui, na saída aqui. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que o sistema ele está relativamente equilibrado. Tá? Muito bem aqui, ó, temos tensões muito próximas, potências muito próximas, para 1.200 e 900 volts de entrada. Ou seja, o sistema não há o que melhorar praticamente aí. O que
nos leva a fazer o que? Descartar a implementação prática do sistema de malhas e de tensão. Essa foi uma das razões de deixar de lado isso aí por enquanto. Outra é o tempo, né? Já estava chegando ao prazo da qualificação, então deixamos isso de lado. Eu creio que seja interessante implementar uma vez para verificar o que foi estudado, tudo, né? Aí eu sigo para apresentação em trabalhos futuros. Dentre eles está então o estudo aprofundado dessa indutância, como dimensionar ela de forma adequada, como ela interfere na distribuição de potências, como é que ela interfere no rendimento, os quais eu cito aqui, dimensionamento, análise do rendimento da estrutura. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que talvez o equilíbrio, isso aqui tenha sido responsável por aquele equilíbrio forte apresentado anteriormente. Feito isso, finalizado então o que deve ser feito ainda, ou que pode ser feito para a versão monofásica, dentre eles a publicação de artigos, segue-se então para o emprego de um transformador trifásico de múltiplos enrolamentos. É uma figura ilustrativa, mas o transformador já foi adquirido com as seguintes especificações, né? Potência de 18 kVA, são de 4 enrolamentos por fase, cada enrolamento secundário é de 2 kVA, enquanto que o primário é de 6 kVA. Caso dê tempo, né, a gente implementa usando o nosso motor, que também já está na bancada, já está no INEP. Esse motor adquirido é de 10 HP, 220 a tensão nominal de cada um dos enrolamentos em aberto, sendo 660 para os 3 em uma fase. Outra coisa interessante é que cada um desses inversores, que são 9 nesse caso aqui, também já foram adquiridos. O que eu quero dizer com isso é que o processo agora de implementação da parte trifásica, ele vai ser acelerado devido a esses fatores. E outro fator também que é só uma multiplicação do que já foi implementado. Outra coisa é a publicação de artigos, como é requerido no regulamento, então será dedicado um tempo para a publicação de artigos. E aí eu começo fechando a minha apresentação, apresentando algumas conclusões. Uma delas é que a estrutura atende aos principais requisitos, né, tais como modularidade, multinível de tensão, divisão dos esforços de tensão e corrente, semicondutores de uso comum e conhecido, estabelecidos pela indústria. A troca de potência foi investigada apenas para a frequência fundamental. Porém, a prática mostrou que a troca de potência ativa decorre de harmônicos e assim deve ser focado um certo tempo para investigar um pouquinho melhor esse comportamento que é citado aqui. E assim eu fecho a minha apresentação agradecendo a todos. Maiores informações tem no meu site, não deixe de visitar. E assim eu devolvo a palavra ao professor Petri. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Adriano, por ter feito em menor prazo até do que o permitido, que é 50 minutos. Então... deu 36 minutos. Era o de 30 a 40. 30 seria muito. Adriano, então, obrigado por ter Obrigado. Passamos então à fase seguinte.